Começa agora o quadro Explique Direito, com Amanda Sueli. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre. Álvaro, eu trouxe esse tema exatamente por ser tão relevante nesse momento. Estamos aí nesse período em que vários beneficiários vão passar por esse pente fino, né? De agosto a dezembro desse ano de 2021, né? Vai ser feita essa reavaliação dos beneficiários do INSS, tá? Vamos começar falando uma informação bem importante sobre a lei que regulamenta o pente fino. É a lei número 13.846 de 2019, tá? E recentemente saiu uma portaria 914, saiu em agosto, que ela define exatamente os prazos, como vai ocorrer o pente fino. Então, por isso que é tão relevante trazer esse tema hoje aqui para o Explique Direito, tá? O que se trata, o que é esse pente fino, tá? Se trata de uma investigação. Quando o INSS quer apurar se tem alguma irregularidade, tá, nos benefícios por incapacidade, não só benefícios por incapacidade, mas vários outros benefícios, vou listar já aqui para vocês. Esses indícios de irregularidade, eles acontecem quando falta algum documento ou foi apresentada alguma documentação falsa e o INSS, vamos dizer, desconfia, né, disso, ou se aquele segurado não preencheu os requisitos necessários para receber aquele benefício. Então, é solicitado essa convocação para que esses beneficiários vão até o INSS fazer nova perícia, tá? Essa verificação é feita anualmente, tá? Todos os anos é feito. E esses benefícios por incapacidade que são mantidos por mais de 6 meses sem perícia médica, eles são convocados. E também quem recebe BPC-LOAS deficiente por mais de 2 anos sem perícia, sem reavaliação, o INSS convoca essas pessoas para reavaliar a situação, para ver se eles continuam se enquadrando ali nos requisitos, tá? Para vocês terem uma ideia, já foram enviadas mais de 170 mil comunicações, cartinhas, para que as pessoas compareçam até o INSS para fazer uma perícia, tá? E essas pessoas que já estão sendo convocadas, a cada 10 benefícios revisados, 6 estão sendo cortados. Então, 60% dos benefícios, tá? Realmente... Esse pente fino ele está bem mais intenso a partir dessa lei de 2019 e essa lei vai até 2022, mas provavelmente vai continuar e vai persistir. Então, como é feito o pente fino, tá? As pessoas recebem uma comunicação através dos correios na residência delas, tá? Recebem uma cartinha comunicando que essas pessoas devem comparecer a uma agência do INSS ou ligar no 135 para poder fazer o agendamento da perícia, tá? Além de chegar uma cartinha pelos correios, no momento em que a pessoa vai receber o benefício dela, no caixa eletrônico lá aparece o aviso. Da mesma forma que aparece o aviso de prova de vida. Aparece a comunicação de que aquele segurado deve entrar em contato com o INSS para agendar uma perícia, tá? Meu INSS também, o aplicativo, tá? Para quem não tem ainda, é beneficiário, recebe qualquer benefício do INSS, tem acesso a um celular, um smartphone que instala aplicativos, é interessante fazer, porque aí também você consegue acompanhar diversos, vamos dizer assim, programas que tem lá nesse aplicativo, tá? Diversos benefícios. Quando a pessoa recebe essa comunicação, o que ela deve fazer? Agendar a perícia médica por um desses 3 canais. Ou ir até uma agência, né? A agência mais próxima do INSS, ou agendar a perícia pelo aplicativo. Assim que vocês acessam o aplicativo, já tem um ícone lá que é agendar perícia, tá? Ou pelo telefone 135 também. Essas 3 são as formas de agendar essa perícia, tá?
E se você conseguiu agendar, foi comunicado, foi convocado para esse pente fino, né, para fazer essa reavaliação, marcou a perícia, tudo certinho, só que aí você não vai conseguir ir no dia da perícia. Teve algum imprevisto, algum problema, um médico, algum imprevisto mesmo, né? O que você deve fazer? Essa portaria que saiu agora em agosto, ela determina exatamente que até um dia antes da perícia, você consegue remarcar, mas só uma vez, tá? Você não consegue remarcar outras vezes. Aí você consegue remarcar até um dia antes, tá? De forma justificada. Por exemplo, nesse dia eu não vou conseguir ir para a perícia porque eu tenho um médico. Então, apresenta lá o documento, tá? Ou no aplicativo do INSS ou numa agência e justifica, tá? Uma dica para quem for fazer foi convocado e vai fazer essa perícia, leve toda a sua documentação médica, tanto a antiga, que é de quando você começou a receber esse benefício, leva tudo que você tiver, né? Com relação a documentos médicos, os atestados médicos antigos que te concederam esse benefício por incapacidade, ou seja, também a questão do BPC-Loas, leva tudo isso. E se der tempo, que eu acredito que dá tempo, porque eles marcam a perícia com um tempinho aí de antecedência, faz exames novos, faz uma consulta nova com o médico, porque aí você vai atestar para o perito que você continua incapacitado para o trabalho. Então, além de levar os antigos que comprovam que você tinha direito na época, e você leva os novos para poder continuar recebendo, tá? Para quem o pente fino é destinado, tá? Quem recebe auxílio por incapacidade temporária, que antes da reforma a gente chamava de auxílio-doença. Para quem recebe também auxílio por incapacidade permanente, que é aposentadoria por invalidez, tá? Pessoas com deficiência que recebem BPC-Loas, tá? Às vezes o INSS identifica ali que a renda daquela pessoa está acima dos parâmetros para conceder, tá? Quem recebe também auxílio reclusão, mesma situação, a renda está acima do permitido, tá? Então é interessante levar e verificar se você se enquadra nesses requisitos, tá? Agora, tem pessoas que estão livres desse pente fino e não precisam realmente se preocupar, tá? São aposentados por invalidez que têm mais de 60 anos de idade. São segurados que recebem benefício por incapacidade há mais de 15 anos e têm, no mínimo, 55 anos de idade. Vejam, essas pessoas elas estão aposentadas por incapacidade laborativa. E se elas passaram todo esse tempo com essa incapacidade, voltar ao mercado de trabalho, né, é um pouco mais complicado, né? É um pouco mais difícil. Pessoas portadoras de HIV também estão isentas, tá? Estão livres do pente fino. E segurados que recebem benefício por mais de 10 anos. Por quê? O prazo para revisão de benefícios é de 10 anos. Tanto para o segurado revisar, caso veja ali que tem valores a mais a serem recebidos, como também para o INSS revisar. Então, se recebe por mais de 10 anos, também pode ficar tranquilo. Sobre o pente fino 2021, saiu uma lista de convocação dessas pessoas que precisam passar por essa reavaliação. Saiu um edital no dia 27 de setembro desse ano, com a lista de todas as pessoas que não foram ainda fazer essa perícia. O que acontece? Eu disse no início do programa que foram enviadas mais de 170 mil correspondências, cartinhas, para que essas pessoas compareçam até uma agência do INSS para poder fazer essa perícia, tá? Sendo que algumas dessas pessoas não atualizaram o endereço. Então, essas cartinhas voltaram. Essas pessoas não têm ciência ainda que devem fazer essa perícia. Então, o INSS divulgou essa lista com esses nomes e essas pessoas têm até o dia 11 de novembro para agendar essa perícia, tá? O que acontece se a pessoa não agendar a perícia?
ou agendou e não compareceu, ou não atendeu essa convocação. O que acontece? O INSS vai fazer o seguinte: suspender o benefício dessa pessoa por 60 dias. Porque aí o que vai acontecer? A pessoa, quando for lá receber o benefício dela, for sacar o dinheiro dela, vai estar lá a comunicação de que está suspensa e essa pessoa vai procurar o INSS automaticamente, né, Álvaro? Então, tem aí esse prazo de 60 dias. E se ainda assim, dentro de 60 dias, essas pessoas não agendarem perícia, aí é cessado o benefício, tá? O que está acontecendo muito é que várias pessoas estão indo fazer essa perícia e no dia mesmo já é cessado o benefício. Então, o que é que deve fazer nesses casos, tá? Fez tudo certinho, levou sua documentação, seus exames e foi cessado seu benefício. E você ainda continua com incapacidade. O que é que você deve fazer? Procurar os seus direitos, tá? Ou faz um recurso via administrativa mesmo, no INSS, ou via judicial. Né? Nós temos aí um judiciário com relação ao direito previdenciário muito célere, graças a Deus, resolve realmente muito rápido. Então, é interessante, ou no INSS mesmo, você já faz o seu recurso administrativo ou procura um advogado especialista em direito previdenciário para você poder buscar aí os seus direitos, tá? Lembrando, pessoal, mantenham o endereço atualizado. Tá? É importante. Tem gente que muda de casa, né? Muda de endereço e acaba não atualizando. Então, o INSS enviou essa cartinha e você não recebeu. Então, é interessante sempre manter atualizado o endereço. E para saber o resultado da perícia, né? Você tem aí essa portaria que saiu, a 914, ela estipula que tem até... O resultado da perícia vai sair até 9 horas do mesmo dia que foi realizada a perícia, tá? Até 9 horas. Aí, o que eu aconselho? No dia seguinte da realização, né? Eles colocam esse prazo, mas a gente sabe que nem sempre é respeitado. No dia seguinte, liga no 135 para saber o resultado, ou vai até uma agência, ou olha no aplicativo do meu INSS. Concluiu, né, doutora? Concluí. Esse é excelente aí, você conseguiu já com essa explanação, eu tenho certeza que tirar muitas dúvidas dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores. Eu, particularmente, sou favorável a que haja esse pente fino, a que haja essa investigação, porque vai ser tirada aquelas pessoas que não têm direito. Agora, isso é muito perigoso de você tirar realmente de quem realmente precisa, de quem realmente comprovadamente não tem condições de trabalhar. Então, eu fico muito preocupado com isso que acontece. Eu recebo muitas pessoas aqui que reclamam muito dos médicos que fazem essa perícia. Eu acho que lá também no seu escritório acontece isso, doutora? Muito, Álvaro, muito. Até porque, vamos dizer assim, que é um médico geral. Ele não é um médico especialista para identificar cada incapacidade. É um clínico, né? Isso, é geral. Então, muitas vezes, né, até dói o coração que aquela pessoa que procura a gente vê que aquela pessoa não tem condições. Primeiro que não está fácil o emprego, está muito difícil, mais de 15 milhões de desempregados, né? E quando a pessoa tem alguma dificuldade, tem algum problema de saúde, fica mais difícil ainda. Então, minha preocupação é só essa. Esse pente fino, se ele for justo, eu acho que é legal, até porque vai ficar com mais recursos, né? A gente vai ter aí, não vai ter dinheiros desviados, as torneiras onde os recursos vão embora vão suspender. Agora, precisa ser justo. Então, eu gostei da parte onde a senhora falou. Se você que está nos ouvindo, você que está assistindo hoje o quadro Explique Direito no programa Tribuna Livre, se você está se sentindo, né, que foi prejudicado, então, tenta administrativamente, mas procura também um advogado de sua confiança. Apresenta tudo o que aconteceu para ele e ele vai poder lhe ajudar juridicamente e reivindicando o seu direito. Eu acho que isso é muito importante da gente deixar claro. Exatamente. Né? Para que as pessoas façam isso. E cumprir os horários. Eu só queria tirar uma dúvida com a doutora, já que ela é especialista nessa área. Com tantas pessoas, tantas cartas que foram distribuídas, tanta gente que vai procurar, e a gente sabe que a gente não tem muitos INSS, tem cidades que não tem, São Miguel dos Campos tem, Campo Alegre eu sei que tem, São Miguel eu acho que atende outras cidades. Como é que está isso? Tem perito suficiente, as pessoas são atendidas, tem horário? Como é que isso está funcionando hoje, doutora? No momento em que faz o agendamento da perícia, agenda o dia e o horário específico.
tá? Então, assim, os peritos, eles estavam... não estavam trabalhando, vamos dizer assim, por conta da pandemia. Eles estavam afastados. Inclusive, esse é um dos motivos em que o pente fino esse ano vai ser tão mais rigoroso. Porque eu não sei se Álvaro e os ouvintes se recordam. No período da pandemia, não tinha como conceder benefício por incapacidade porque as agências estavam fechadas. Então, a solução que teve foi apresentar atestado médico no INSS, né, de forma virtual, ou entregar lá numa caixinha que tinha em frente o INSS. Então, por isso, há muitos indícios de irregularidade, porque, infelizmente... Pode ter se aproveitado algumas pessoas, né? E ter atestado médico falso, algo nesse sentido. Então, por isso que vai ser um pouco mais rígido. Sendo rígido, mas sendo justo, tá bom. Agora tem que ser justo. Exatamente. E aí, essa questão da quantidade de peritos, né? Como eles estão marcando com horário, né? Então, tem sim suficiente e vai ter aí até dezembro esse pente fino. Né? E se você entrou em contato, se a agenda está demorando, a culpa não é sua. Você está fazendo a sua parte, aí depende também deles, né? Exatamente. Mas é importante você que está nos ouvindo, nos assistindo, cumprir isso para que você não perca, para que não seja suspenso, né? A doutora explicou muito bem aqui. Se você não atender ao chamamento, depois de 60 dias, você vai ter suspenso o seu benefício. Ele ainda não vai estar cortado, mas já vai estar suspenso. Então, vamos trabalhar para que isso não aconteça. Inclusive, aconselho a quem agendar essa perícia, tá? Chega lá pelo menos meia horinha antes. Marcou para 9 horas, chega umas 8h30, né? Com calma. Organiza teus documentos, os atestados por ordem. Fica até mais fácil para no momento da perícia você apresentar para o médico perito, eu estou incapacitado, esse é o atestado médico, fiz esses exames aqui, esses são os antigos, esses são os recentes, organiza tudo um dia antes. Facilita demais, né? Exato, leva também, na dúvida, eu vou até dar mais uma dica, na dúvida, tira cópia também desses exames e deixa guardadinho em casa. Porque vai que o perito precisa dizer, eu vou ficar com esse, sabe? Pode ser que aconteça. Na dúvida, a precaução é a melhor E dizer aos nossos idosos, às pessoas que têm alguma dificuldade, pede ajuda. Exato. Ao neto, ao filho, ao sobrinho, ao vizinho, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai querer ajudar. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entendimento, têm problemas para poder se organizar. Isso. Então, pede ajuda, que eu acho que é importante, né? De extrema importância. Muito bem, doutora, muito obrigado aí pela sua participação, foi um prazer grande. Próxima sexta-feira, todo mundo aqui no quadro Explique Direito. Bom dia, doutora. Bom dia, Álvaro, eu que agradeço. Sexta-feira estaremos aqui com o tema Aposentadoria dos Professores, porque próxima sexta é dia do professor. Então, vamos abordar esse tema. Ótimo, muito bom o tema, viu? Muito bom mesmo. Obrigado, doutora. 9h09. O Heleno vai estar no ar, meu amigo Bruno.